exclamou Ligeia, em voz alta, levantando-se em um ímpeto e erguendo os braços com um gesto espasmódico quando cheguei nos derradeiros versos do poema. Oh, meu Deus! Pai Celestial! Será esse destino incontornável? Será que esse vencedor jamais poderá ser vencido? Não somos nós parte e parcela do Senhor? Quem conhece os mistérios da vontade, com seu vigor? O homem não se entrega aos anjos, nem à morte por completo, exceto através da fraqueza de sua débil vontade. E então, como se exausta pela emoção, abaixou os braços de alabastro e retornou, solene, para seu leito de morte. E, enquanto dava os últimos suspiros, deixou escapar dos lábios um murmúrio. Inclinei-me, aproximando o ouvido, e percebi que repetia as últimas palavras do trecho de Glanville. O homem não se entrega aos anjos, nem à morte por completo, exceto através da fraqueza de sua débil vontade. Ligeia morreu. E eu, reduzido a pó pelo sofrimento, não pude mais suportar a desolação solitária de minha morada na cidade sombria e decadente próxima ao Reno. Não me faltava o que o mundo chama de fortuna. Ligeia trouxera-me ainda mais, muito mais do que costumam possuir os meros mortais. Após alguns meses perambulando sem rumo, exausto, comprei e restaurei uma abadia, cujo nome não revelarei, em uma das áreas mais selvagens e menos frequentadas da bela Inglaterra. O esplendor lúgubre e sombrio da construção, o aspecto quase selvagem do local, as inúmeras memórias melancólicas e consagradas conectadas a ambos combinavam com os sentimentos de profundo desamparo que me conduziram àquela região remota e pouco gregária do país. No entanto, embora a parte externa da abadia, com sua verdejante deterioração, tenha sido bem pouco alterada, não pude deixar de exibir, com uma perversidade infantil e, talvez, uma vaga esperança de assim aliviar meu sofrimento, uma magnificência mais do que suntuosa em seu interior. Desde a infância, nutrira um gosto por essas extravagâncias e, naquele momento, elas tomaram conta de mim, visto que o sofrimento de luto me tornara inconsequente. Pobre de mim, sinto que é possível até mesmo detectar uma certa loucura incipiente nas tapeçarias vistosas e fantásticas, nas solenes esculturas do Egito, nas cornijas e nos móveis esdrúxulos, nos desenhos dos carpetes com tufos de ouro. Eu me tornara um escravo do ópio, agrilhoado ao vício, e todas as minhas atividades e orientações haviam adquirido o colorido delirante de meus sonhos opiáceos. Entretanto, não devo perder tempo detalhando esses absurdos. Deixe-me descrever apenas um cômodo, desde o início amaldiçoado, no qual, em um momento de alienação mental, conduzia ao altar, como minha noiva, a sucessora da inesquecível Ligeia, Lady Rowena Trevanion, de Tremaine, com seus cabelos loiros e seus olhos azuis. Não há sequer um detalhe da arquitetura e da decoração da câmara nupcial que me escape à memória. Onde estavam as almas da abastada família da noiva quando, sedentos por ouro, permitiram que uma donzela tão amada cruzasse a soleira de um aposento tão enfeitado? Disse que recordo com minúcias os detalhes do cômodo, contudo, minha infeliz memória por vezes não retém coisas mais importantes. Não havia ordem ou harmonia alguma naquela fantástica exibição capaz de detê-la em minhas lembranças. O cômodo, de formato pentagonal e ampla dimensão, encontrava-se na torre mais alta da abadia encastelada. Sua única janela ocupava toda a fachada ao sul do pentágono, uma placa de vidro inquebrável, de origem veneziana, tingida com uma tonalidade plúmbea que fazia com que os raios do sol ou da lua, quando por ela filtrados, recaíssem sobre os objetos no interior do aposento com um brilho sinistro.
Na parte superior dessa imensa janela, estendia-se a treliça de uma vinha antiga, que subia pelas paredes maciças da torre. O teto, de um carvalho sombrio, era excessivamente alto, abobadado e ornado com os entalhes mais bizarros e grotescos de estilo meio gótico, meio druida. Do nicho mais central desse melancólico teto, pendia, de uma única corrente de ouro com largos elos, um enorme turíbulo do mesmo metal, de inspiração sarracena, com incontáveis perfurações rebuscadas, por onde era possível vislumbrar, contorcendo-se em vitalidade serpentina, uma contínua sucessão de chamas multicores. Otomanas e candelabros dourados, de estilo oriental, ornavam aqui e ali o aposento, e havia também um leito, o leito nupcial, de modelo indiano, baixo, esculpido em ébano maciço, composto por um dossel que evocava uma mortalha. Em cada canto do cômodo havia um gigantesco sarcófago de granito negro, oriundo das tumbas dos reis nas imediações de Luxor, com suas antiquíssimas tampas cobertas por esculturas imemoriais. Porém, o grande desvario do aposento, ai de mim, encontrava-se em suas tapeçarias. As portentosas paredes, de dimensão gigantesca, beirando a falta de proporção, haviam sido cobertas de cima a baixo com pesadas tapeçarias de aspecto exagerado, confeccionadas em um material semelhante ao que reveste o assoalho e estofava as otomanas, o leito de ébano, o dossel da cama e as volutas das cortinas que ofuscavam parcialmente a janela. O material era um mais rico tecido feito de ouro, estampado em intervalos irregulares com figuras arabescas de aproximadamente 20 centímetros, moldadas no tecido em modelos muito negros. No entanto, tais figuras só tomavam parte do real caráter intrincado quando contempladas de um único ponto de vista. Por um expediente hoje bastante comum, que podemos rastrear até um período bem remoto da antiguidade, haviam sido confeccionadas para mudar de aspecto. Para os que entravam no aposento, tinham a aparência de meras monstruosidades. Mas, à medida que se avançava, essa aparência dissipava-se aos poucos e, a cada passo, conforme o visitante adiantava-se pelo local, via-se cercado por uma interminável sucessão de formas horripilantes que pareciam saídas das superstições dos normandos ou dos sonhos culpados dos monges. O efeito fantasmagórico era intensificado pela introdução artificial de uma corrente de vento vigorosa e continua por detrás das tapeçarias, dando à cena um movimento grotesco e inquietante. Em um aposento como esse, em um aposento conjugal como esse, passei, com Lady Rowena, as primeiras e profanas horas de nosso primeiro mês de matrimônio, passei-as com muita aflição. Que minha mulher temia a instabilidade violenta de meu comportamento, que me repelia e não nutria muito amor por mim, eram fatos que não podia deixar de perceber. Porém, isso me dava mais prazer do que desgosto. Eu a detestava com o ódio mais demoníaco do que humano. Minha memória voltava-se, com que profundo pesar, para Ligeia, adorada, sagrada, bela, morta. Perdia-me em lembranças de sua pureza, sua sabedoria, sua natureza sublime e etérea, seu amor passional e devotado. Em tais momentos, meu espírito, pleno e livre, abrasava-se com uma chama mais ardente do que as da própria Ligeia. No arroubo de meus sonhos de ópio, pois vivia agrilhoado às algemas da droga, gritava seu nome, rompendo o silêncio da noite. Ou então de dia, entre os recantos protegidos dos vales, como se meu desejo pela falecida, em sua louca ânsia, sua paixão solene e seu ardor visceral, pudesse trazê-la de volta, quiçá eternamente, para a vereda que abandonara na terra.
No começo de nosso segundo mês de casamento, Labrovena foi acometida por uma doença súbita, de lenta convalescença. A febre que a consumia agitava suas noites. Em seu estado inquieto de modorra, falava sobre sons e vultos no aposento da torre. Atribuía esses relatos à enfermidade que a perturbava ou, talvez, às influências fantasmagóricas do quarto em si. Finalmente, ela se recuperou, curada, enfim. No entanto, após um breve período, uma segunda doença mais violenta a mandou de volta à cama em sofrimento. Seu corpo, que sempre fora frágil, nunca mais se recuperou por completo do ataque. Depois dessa época, suas crises tornaram-se alarmantes. Igualmente alarmante era a recorrência com a